Qual o pecado que vai surpreender muitos crentes no arrebatamento da igreja? A iniquidade. Duas igrejas, a que sobe e a que fica. Essa igreja que fica, qual será o principal pecado que vai deixar essa igreja na terra? A iniquidade. Vamos falar sobre isso. Você se lembra daquela expressão de Jesus, não vos conheço? O Senhor, naquele dia, dirá: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Não pregamos a palavra de Deus em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, Jesus disse, lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Mateus 7, 21 ao 23. Vou repetir. Qual pecado vai impedir a igreja de subir? A igreja que fica, não a que sobe, a que fica. A iniquidade. Mas, Israel, o que é iniquidade? Iniquidade, meus irmãos, é o pecado voluntário. É quando a Bíblia diz assim, é pecado, e você diz, não é pecado. A Bíblia diz, isso vai te fazer mal, e você diz, não faz mal. Então, eu vou repetir para você. Nunca subestime as consequências dos seus pecados. Nunca subestime. É o pecado, a iniquidade ela é o pecado consciente. É o pecado sem dor na consciência. Iniquidade é o pecado que te dá mais prazer do que amar o próprio Deus e a sua palavra. Quais são as práticas dos pecados na atualidade? Vamos falar do tempo odierno, hoje, o tempo de hoje. Quais são essas práticas? Ir no carnaval escondido para alimentar a sua carne perversa, tendo consciência de que vai te matar. E que se Jesus vier naquele momento, você vai ficar. Isso é iniquidade, é o pecado voluntário. Andar com a tentação na mão. O que é andar com a tentação na mão? Celular. Mas nessa circunstância, vendo e ouvindo o que não deve, quando poderia estar fazendo o quê? Orando, lendo a Bíblia Sagrada. Prefere, ao invés de andar com a Bíblia na mão, prefere andar com a tentação na mão, né? Enfim, não ande com a tentação na mão. Iniquidade, o que é? Exibicionismo. Nas praias, crente na praia de biquíni, tem. De maiô, tem. Em piscinas, tem. Exibicionismo, sensualidade. Na internet, inclusive, exibindo o seu corpinho. Sabe aquelas pessoas que na hora de tirar foto, soma uma na frente da outra, uma do lado da outra, fica de ladinho para mostrar as reais zonas erógenas. Parece inocente, mas é maliciosa, querendo mostrar o quê? O templo do Espírito Santo aos ímpios, aos carnais maliciosos, que ficam babando com a sua carnalidade. Outras fazem caras e bocas sensuais, como se pertencessem a esse mundo. E o pior é que não se arrependem, nem tiram essa profanação das redes. Tire das redes. A tua imagem não é uma imagem para que esse mundo podre, sujo, fique assistindo. Teu corpo tem um valor, custou um preço. Aí vai acontecer o que quando Jesus voltar? Se você não se arrepender dessas iniquidades, ele vai dizer para você simplesmente: não vos conheço, todos vós que praticais a iniquidade. Ele vai mostrar no livro da condenação a sua imagem na internet, exibindo o seu corpo como prova da sua condenação. Deus, ele trabalha como juiz, com processo. E o processo que Deus carrega é o livro. É o livro da condenação. Mais uma. Essa você não vai acreditar muito, mas eu já vi em alguns lugares. Crente agiota. Que crente agiota? A idolatria por dinheiro é tão devastadora que se perde o controle da decência e faz perder a fé em um Deus que é o grande provedor, Jeová Jireh. Jesus provou que é o Deus da providência. Mas onde está o pecado do agiota? Simplesmente por ser uma função ilegal, secreta, por não cumprir os deveres com o governo, e em alguns casos, mandam até se vingar daqueles que não pagam o que emprestam. Mais um pecado, mais uma iniquidade, aliás, iniquidade. Adultério moderno. Que história é essa, Israel? Pois é, casados com bate-papo em redes de namoro, como se fosse solteirão, e vai apagando as conversinhas no WhatsApp, não é? Para a esposa não descobrir, né? Aquele contatinho, nudes. Crente? Pois é, já vi alguma coisa. No sentido de alguém, inclusive, confessar esse tipo de pecado. Fora os que não confessam. Sabe o que é isso? Iniquidade. Isso é um tipo de adultério moderno, quando a pessoa é casada. E tudo isso
sem arrependimento para com Deus. Vamos para mais uma iniquidade: participar dos pecados dos outros. Sabe aquela pessoa que participa do pecado dos outros? Em Apocalipse 18, 4 e 5 diz assim: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nos pecados deles e sofras o castigo por conta dos pecados, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das iniquidades dela. O que eu acho interessante nesse versículo é: não sejas participante. Para que você não seja participante, você é participante dos pecados dos atores que matam nos filmes, e você acha legal, emocionante, torce ainda pelo ladrão que está fazendo um assalto no filme, num banco. É um entretenimento, Israel, é mesmo? Mas você acaba sendo participante do incentivo ao crime. Sabe o que Jesus vai dizer para você naquele dia? Não te conheço. Sabe aqueles atores que mentem, atores que mentem, enganam, riem das desgraças dos outros, falam palavrões, agridem, sensualizam, exibem seus corpos, profanam o nome de Deus, inclusive zombam do nome de Deus nos filmes, novelas, idolatram, fazem magias, enfeitiçam. Sabe o que você está sendo? Participante, fazendo apologia a esses tipos de iniquidade. Sabe o que Deus vai dizer para você naquele dia? Jesus, não te conheço. Você que pratica iniquidade, inclusive filmes de terror. Namorar pessoas não crentes. Israel, de novo, pois é, de novo. É iniquidade, porque você tem ciência da ordem bíblica de não fazê-lo, mas faz. Sabe o que Jesus vai dizer para você? Não te conheço. Fazer inimizade iniquamente. Sabe que as pessoas que fazem inimizade assim, sabe assim, de graça, entra nos comentários, tudo quanto é lugar por aí, tem pessoa que vai até no psicólogo, porque essas pessoas machucam com palavras nocivas, palavras agressivas. Sabe o que Jesus vai dizer para você naquele dia? Eu não te conheço. Outra iniquidade dos tempos odiernos, tempos modernos: se divorciar por qualquer motivo. É iniquidade. De tanto ver o mundo se divorciar, agora muitos crentes também participam dos mesmos pecados. Iniquidade, não vos conheço. Chamar os nomes de deuses, inclusive do nosso país, sem perceber. Ao invés de dizer nosso Jesus, ou meu Deus, ou Senhor, ao invés de dizer isso, dizem nós, enfim, ao invés de falar nosso Jesus, ou misericórdia, ou Pai do céu, ao invés de do céu. Iniquidade, não vos conheço. Vamos falar do ficante? Pecado moderno, participante dos pecados do mundo, não vos conheço. Ficante é uma pessoa com quem se tem um relacionamento amoroso, casual e sem compromisso. É uma relação sem envolvimento romântico. E quando se diz sem compromisso, já está fora daquilo que a Bíblia exige. Compromisso para o casamento, namoro é para o casamento, noivado é para o casamento. Não é para tirar um baratinho, não é? Ficante. Ficar o que é? É uma relação motivada por desejo e prazer, e daqui a pouco se termina a relação. Sabe o que ele vai dizer naquele dia? Não te conheço. Ficar, a Bíblia chama isso de abrasar-se, esfregar-se, presos a um jugo desigual, profanar o templo do Espírito Santo, trair a palavra de Deus. Deixa eu falar pra você, fofocas na internet, sabe esses canais que ficam fofocando, falando da vida privada das pessoas? Isso é semear contenda entre irmãos, iniquidade, não vos conheço. Concordar com os pecados da igreja, concordar com os pecados dos filhos, não fazer nada, não dar um conselho, uma palavra, permitindo as pessoas irem para o inferno. Iniquidade, não te conheço. Você deixou seu irmão, seu filho ir para o inferno. Não confessar seus pecados, como se você nem fosse um pecador. Iniquidade. Defender a prostituição, a idolatria, defender a idolatria a cantores, pregadores, defender a nudez, defender a bebida alcoólica, defender corrupção, defender compra de bens com fraudes e mentiras, repetir os mesmos pecados propositalmente. Iniquidade, não vos conheço. O Senhor Jesus dirá naquele dia, naquele terrível dia: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos vão dizer: nós profetizamos em teu nome, Jesus, nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos milagres em teu nome. Então Jesus disse: eu vou dizer a estes claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. Pecado voluntário. Eu repito, não subestime as consequências dos seus pecados. A pior consequência será esta expressão de Jesus: não vos conheço.